Eu acho que meu pai tá com Alzheimer. E agora? O que fazer? Olá, Cuca Fresca! Hoje eu aluguei o meu divã para estar aqui com você. Quando há um diagnóstico de Alzheimer? O idoso, a partir de 65 anos, ele já entra num processo de envelhecimento. E esse envelhecimento, ele ocorre de forma gradativa. A cada 10 anos de vida, a pessoa perde 2,5% da capacidade funcional do cérebro. Caracas, meu! Para se ter um diagnóstico de Alzheimer, é preciso vários sintomas. E não só a memória está ruim. Então, o idoso, ele pode ter uma perda de memória? Pode sim. Isso não quer dizer que é um diagnóstico de Alzheimer. A maioria das demências são Alzheimer, mas eu tenho outros tipos de demência também, que não tem nenhuma relação com Alzheimer. E aí? Lembrou? Lembrou do quê? É muito importante o médico, quando eu atendo um idoso que tem uma memória ruim, ele fazer uma avaliação bem complexa, para a gente evitar essas outras queixas, esses outros tipos de demência que tem um tratamento completamente diferente. Voltando à questão da memória. O que é uma memória? Memória é a capacidade que a pessoa tem de guardar, de registrar no cérebro uma informação. 3 coisas são importantes para a gente ter uma boa memória. Número 1, eu prestar atenção, eu ter uma atenção eficiente. O segundo ponto importante para a gente ter uma memória boa é eu ter essa capacidade de armazenamento. Não só atenção, mas eu armazenar essa informação de uma forma satisfatória. E é nesse ponto que o Alzheimer se perde. O paciente muitas vezes ele não se lembra o que ele comeu hoje, ou até mesmo ele tem uma dificuldade para lembrar se ele tomou banho ontem. Mas o que ele viveu há 10 anos, há 30 anos, no início da doença, isso está intacto. Por isso que é muito comum, antes da família perceber, a pessoa ficar muito ligada ao que aconteceu no passado, ficar só lembrando de fatos bem passados, e muitas vezes ele não mostra que ele tem uma dificuldade recente. Por que isso? Porque o paciente, antes dele começar com um declínio cognitivo muito importante, com uma perda da memória muito intensa, ele faz um artifício que é como se fosse uma forma de enganar quem está próximo a ele, que se chama confabulação. O que é isso, Melissa? Que coisa difícil. Confabulação é uma estratégia que o meu cérebro faz para eu driblar aquele esquecimento. Por exemplo, pai, o que você comeu ontem? Ah, ontem eu comi arroz, batatinha e feijão. E não tem nada disso, ele não comeu nada disso. Ele comeu uma massa, por exemplo, um macarrão. A pessoa, ela coloca uma informação no lugar para driblar o cuidador ou a pessoa que está ali, ou um familiar, e você não observa essa memória ruim. Entenderam? Nos casos mais leves, a pessoa consegue fazer isso. Então, ficar atento para essa informação, que muitas vezes ele fala com naturalidade, como se ele tivesse vivido mesmo, mas que é uma informação que já está atrapalhada. Mas tu não lembra? Nunca nem vi. Que dia foi isso? Outro fator importante que a gente tem que estar atento em relação ao Alzheimer não é só a memória, mas os comportamentos. O paciente, por muitas vezes, ele pode ter sintomas antes de iniciar a demência, que é o Alzheimer, alguns sintomas diferentes, como por exemplo, ansiedade, depressão ou até mesmo agitação. Então, o paciente ele pode por si só apresentar um desses sintomas e a partir de então desenvolver a doença Alzheimer. Para que serve o diagnóstico de Alzheimer? A função dos remédios, do tratamento para a demência é postergar, é levar aquela demência para uma situação mais longínqua, para uma situação mais a longo prazo. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Não entenderam, não? Deixa eu explicar de novo. O paciente, ele precisa de fazer o tratamento para que o tempo de vida dele com qualidade seja maior. Como se fosse assim, se eu não trato, eu vou durar 2 anos. Se eu trato, eu duro 20. Então, a função das medicações é fazer com que você tenha uma doença com evolução mais longe, mais, como é que eu vou dizer, Gisele? Mais,
Mais lenta, isso mesmo. Valeu. Além dos exames complementares que a maior parte dos médicos solicitam, para fazer esse diagnóstico, para ver qual tipo de demência que o paciente tem, é feito também uma avaliação que se chama avaliação neuropsicológica, que são testes que o paciente vai executar com um neuropsicólogo, para a gente ter uma noção de onde que está o problema, que tipo de memória que está alterada. Por quê? O Alzheimer não tem cura. O que a gente pode fazer, na maior parte das vezes, é dar esse suporte para a família, fazer com que esses sintomas eles sejam mais lentos e ter uma melhor qualidade de vida. Os tratamentos complementares ao remédio, eles são muito importantes. Muitas vezes ele não se reconhece, ele não reconhece alguém da família ou até mesmo os objetos de casa. Essa falta de reconhecimento que pode acontecer à medida que a doença se avança, muitas vezes ela é causa de agitação, agressividade. O paciente ele quer comer 2 vezes porque ele se esqueceu que ele já almoçou, né? Ele tem dificuldade para dormir. Então, cuidar deste paciente, se ele não estiver medicado, fica muito difícil. Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce. O cuidador da pessoa que tem Alzheimer é uma pessoa que acompanha essa doença que está sempre em evolução. E a ansiedade, a expectativa em relação a esse doente é algo que precisa ser sanado. Esse assunto foi importante para você? Você conhece algum cuidador que está passando por essa situação? Se sim, compartilhe esse vídeo e me ajude a espalhar saúde mental pelo mundo. Te vejo no próximo. Olá! Não, peraí. Eu esqueci o que é. Eu acho que eu tô com Alzheimer.